Olá, boa noite, amigos e amigas. Sejam bem-vindos a mais uma palestra introdutória sobre Kabbalah do Centro de Educação Binei Baru e Arvut Brasil. Meu nome é Márcio, eu estudo Kabbalah há aproximadamente 7, 8 anos. Eu sou instrutor do Binei Baru há aproximadamente 2 anos. E durante esses próximos 30, 35, 45 minutos, nós vamos falar um pouquinho sobre a sabedoria da Kabbalah, o benefício da Kabbalah nos nossos dias, o porquê de estarmos estudando Kabbalah, o porquê da Kabbalah está sendo revelada nos nossos dias. E vamos também falar aí um pouquinho a respeito do nosso curso do Instituto Arvut, que se inicia agora. Para que você que queira fazer sua inscrição, a gente vai disponibilizar aí os links para você fazer a sua inscrição. O Instituto vai aí acessar www.iarvut.org.br ou diretamente aí no site do iarvut/curso/Kabbalah abril 2021. A gente vai falar um pouquinho aí do curso fundamental que se inicia agora em abril. Primeira aula no dia 11 e as inscrições já estão abertas para o curso fundamental. Bom, do que se tratará então esse curso fundamental que se iniciará agora no dia 11 de abril? Vamos adiante. No primeiro módulo aí do curso fundamental, nós vamos aprender, vamos falar um pouquinho da instituição Iarvut Binei Baru Brasil. Vamos falar um pouquinho dos fundamentos da Kabbalah, vamos tratar também um pouquinho do que é a percepção da realidade, vamos tratar de recepção e doação, vamos falar do livre-arbítrio, vamos falar sobre mundos e almas, trabalho pessoal, o caminho da luz e o caminho do sofrimento e correção da criação e seu benefício. Esses são alguns pontos do curso fundamental do módulo 1º e que nós vamos aprender para você aí que fizer a sua inscrição e vier participar conosco. Bom, de fato, quem somos? Quem é o Instituto Binei Baru e Arvut Brasil? Bom, o Binei Baru é uma instituição fundada na década de 1990 pelo nosso professor Michael Lightman, também conhecido como Kabbalah ou Kabbalah para Todos. Nosso professor Michael Lightman foi discípulo e assistente pessoal do grande Rav Baruch Shalom Halevi Ashlag, seu estudante e assistente pessoal por 13 anos. E depois da morte aí do seu antecessor, o Michael Lightman aí passou então a disseminar a sabedoria da Kabbalah e segue os seus passos aí do seu grande professor em disseminar a sabedoria da Kabbalah por todo o mundo. O Instituto Binei Baru é um dos maiores grupos de cabalistas do mundo em Israel, compartilhando a sabedoria da Kabbalah com o mundo inteiro, nossos materiais de estudos, livros, palestras em mais de 25 idiomas. E todo o material é baseado nos textos autênticos de Kabbalah. Quando a gente fala textos autênticos de Kabbalah, a gente está falando dos escritos do Shimon Bar Yochai, o livro do Zohar, os escritos do Ari, os escritos de Baal HaSulam e Irabash. O Binei Baru está em mais de 80 países, em mais de 40 centros de educação e também em mais de 25 línguas. Vamos adiante. Para a gente falar o que é a sabedoria da Kabbalah, primeiro a gente vai dar algumas definições do que a sabedoria da Kabbalah não é, do que a sabedoria da Kabbalah não se relaciona. Bom, a sabedoria da Kabbalah, ela não se relaciona com magia, ela não é meditação, ela não é números, letras hebraicas, yoga, fita vermelhas, nome do Criador, água benta, construção de amuletos, água abençoada, adivinhação. Ela não se relaciona com islamismo, judaísmo, cristianismo, interpretação de sonhos. Ela não se relaciona com tarô, necromancia, né? Resolução rápida de problemas financeiros, principalmente, né? Ou de saúde, ou de qualquer outra ordem, entre tantas outras coisas aí que a Kabbalah não se relaciona. Então, o que de fato é a sabedoria da Kabbalah? O que é Kabbalah?
Bom, Kabbalah significa receber prazer. Segundo os cabalistas, tudo que existe no nosso mundo é chamado de desejo de receber prazer ou luz que emana do mundo superior. Tudo que existe no nosso mundo é percebido através de nossos 5 sentidos: o tato, o paladar, o olfato e assim por diante. E é assim que nós percebemos esse mundo, com os nossos sentidos corporais. E é através dos nossos sentidos corporais nós podemos experimentar tudo que existe no nosso mundo. Então nós sentimos prazer, ou também chamado de luz do mundo superior, quando a gente come uma boa comida, quando a gente come uma pizza, quando a gente compra um carro, quando a gente compra uma casa, a gente consegue sentir prazer através desses sentidos. Quando a gente vê uma bela paisagem, quando a gente vê pássaros voando, quando a gente ouve uma boa música, quando a gente abraça alguém. Então, isso é o que define, de fato, aí a sabedoria da Kabbalah. Recepção do prazer. Kabbalah significa receber prazer, ou mais, como receber propriamente o prazer que emana da luz superior. E esses prazeres também são chamados de luz. E como isso se desenvolveu? Como se deu o desenvolvimento desses desejos, desses prazeres que nós sentimos e experimentamos no mundo? Bom, o desenvolvimento do desejo, né, a gente sabe que o nosso sistema solar, o sistema solar e a Terra têm aproximadamente 4,3 bilhões de anos, né? E faz aí 3,5 bilhões de anos, né, que as primeiras formas de vida do nível vegetal saiu, antes da vida inanimada, né? E há 8 milhões de anos, primeiras criaturas de vida similar à nossa, e há 150 mil anos aí apareceu o primeiro registro aí do chamado o homem inteligente. E fazem aí 40 mil anos que o homem desenvolveu aí e alcançou o estabelecimento de estruturas sociais complexas, e daí em diante ele começou a crer nas forças da natureza, né? E começou a formar nele a sensação de que ele não sabia de tudo, existiam forças que ele não compreendia, e que essas coincidências que ele não conseguia explicar. Começou a sentir que havia algo fora dele, né? E esse algo ele não sabia porque parecia uma coisa misteriosa. E essas sensações aí começaram a desenvolver então nele as primeiras crenças, que é chamada aí de crenças animistas, né? E assim foi a época até o surgimento do primeiro homem, que alcançou aí e despertou que nós chamamos de forças superiores. Bom, desenvolvimento do desejo, vamos adiante na escala do desejo. Desenvolvimento do desejo, né, ele, nos níveis, dependem da nossa vontade de receber. Por quê? Porque, na verdade, essa é a nossa substância. A vontade de receber prazer, ela evolui constantemente, né? E, contudo, a gente sabe que o seu desenvolvimento, ele é gradual. Então, a gente vê nesse primeiro gráfico aqui, nesse primeiro slide, que primeiro nível de desejo, né? Primeiro evolui dos desejos físicos, focando-se aí primeiramente no que, de fato, o nosso corpo precisa. Mesmo se uma pessoa vivesse sozinha, ela ainda teria o desejo, né? Precisaria o desejo como comida, como sexo, como família e também como um lar, né? Por quê? Porque os nossos corpos, os corpos de todos os seres humanos precisam. Então, esses desejos estão no primeiro nível básico aí, no primeiro nível da pirâmide que vai se desenvolvendo. Então, esses desejos físicos aí foram os primeiros a se desenvolver durante as primeiras gerações da humanidade. Depois surgiu, então, a necessidade de riqueza, onde o desejo migrou aí dos desejos básicos, né, por necessidade de riqueza. A vontade de receber continuou a crescer, e depois ele seguiu um novo desejo por dinheiro, e depois, posteriormente, veio honra e poder. Agora, nós vemos que, desse ponto em diante, muito mais pessoas começam a evoluir, porque focaram aí em desejos que não eram mais físicos, mas para desejos como riqueza. E o que tinha por riqueza,
consequentemente, avançaram logo para os desejos chamados honra, poder e depois seguindo o desejo chamado de conhecimento científico. Então, a gente vê que o desejo ele é gradual e ele cresce de forma esporádica. Da Idade Média em diante, especialmente aí no tempo da Renascença, né, um novo desejo pela espiritualidade começou a despertar na humanidade. E sempre que as pessoas vêm a este mundo, elas vêm com uma vontade de receber um ego maior. E esse ego por trás dessa vontade. É por isso que todo o conhecimento da Kabbalah, nesse período de tempo, ele foi ocultado, para que as pessoas justamente aí não fizessem mau uso, não descobrissem todas essas fontes de desejo, e o conhecimento da Kabbalah foi ocultado justamente para não fazer o mau uso. E quando então é que essa vontade de receber a espiritualidade aparece? Bom, dizem os cabalistas que depois da pessoa ter se desesperado completamente do seu próprio desenvolvimento aqui nesse mundo em níveis prévios e tenha alcançado um estado que nada para ela parece que nesse mundo a preencha, é aí então que essa pessoa se faz a pergunta: qual é o propósito da minha vida? Né? Por que existo? Qual é a razão para a minha vida e para este sofrimento? Essas perguntas levarão a pessoa a se questionar qual é a origem e de onde vem a sua vida. Essas perguntas, por assim dizer, são de um plano superior. Até esses 4 níveis de desenvolvimento, esta é a vontade de receber terrena, os desejos básicos, como alimento, sexo, moradia, segurança, depois o desejo por dinheiro, por honra e conhecimento. E desse ponto 5 em diante, é o desejo de receber espiritual, em contrapartida ao desejo de receber terreno. Por quê? Porque agora, desse ponto em diante, todos os desejos anteriores foram se esgotados. E agora, então, o buscador começa a se questionar-se de coisas que estão além deste mundo, sobre as razões de além deste mundo. Deste ponto em diante, a sabedoria da Kabbalah se torna revelada. Por quê? Porque a sabedoria da Kabbalah justamente vem em encontro a responder essas perguntas. E quando a sabedoria da Kabbalah ela de fato é revelada uma pessoa, ela ajuda a pessoa, apoia a pessoa a melhorar, nós melhoraremos, nos apoiaremos e principalmente nos corrigiremos. Por quê? E principalmente não nos magoaremos mais. Nós compreenderemos um pouco do que é chamado também de realidade do mundo superior, conheceremos a providência do que é chamado mundo superior, e é assim que nós estejamos corrigidos, não mais nos magoaremos. Esse é o objetivo. Conheceremos a providência do governo superior em nós. Apenas, então, depois de a sabedoria da Kabbalah aí ser revelada, é que nós seremos permitidos abrir todos os outros ensinamentos. Por quê? E aprender como incorretamente nós avançamos de lá para cá e como fizemos tudo incorretamente desde o nosso passado. Nesse ponto, e certamente nós não nos prejudicaremos a nós mesmos. É por isso que nos nossos dias, o mundo inteiro está a enfrentar uma crise muito difícil. E por que então a sabedoria da Kabbalah está vindo à tona justamente agora? O que a sabedoria da Kabbalah pode beneficiar a humanidade? Bom, no passado, quando havia uma crise era simplesmente substituída por outra crise. Se havia uma crise econômica, essa crise era substituída por uma crise espiritual. E se havia uma crise espiritual, tornava-se aí uma crise cultural. E se havia uma crise cultural, se tornava então uma crise tecnológica. E, de alguma forma, uma crise sempre se era substituída por outra. E a humanidade, então, conseguia avançar, né? Conseguia evoluir. Mas hoje nós alcançamos um ponto que não importa que tipo de pessoa você fale,
seja ele filósofo, seja eles humanistas, cientistas, sociólogos, todos chegaram a, então, a uma paragem brusca do desenvolvimento. Falta-lhes completamente a habilidade para visionar o caminho certo a seguir. E são justamente as pessoas que se tornam incapazes de ver e compreender. E eles se sentem incapazes de se desenvolver daí em diante. Então, é neste ponto que diz os cabalistas, e somente neste ponto que deve a sabedoria da Cabalá ser revelada, pois ela justamente nos providenciará e providencia as respostas que todos eles estão à procura. Então, por outras palavras, agora há uma carência, e a carência e a sabedoria da Cabalá é revelada de acordo com essa carência. Logo, hoje, a altura em que a Cabalá é revelada, a gente pode se perguntar, qual é a necessidade da divulgação da sabedoria da Cabalá? Então, a respeito disso, vamos colocar um texto, Baal HaSulam, no prefácio, a essência da sabedoria da Cabalá. Ele nos escreve o seguinte: em volta do que gira em torno à sabedoria da Cabalá, ou seja, em torno do que gira a sabedoria. Então ele diz que esta sabedoria é a sequência de raízes e ramos que pendem por meio de causa e consequência em fixas e determinadas regras entrelaçadas no exaltado objeto descrito como a revelação da divindade às suas criaturas. Então é isso que Baal HaSulam define como a sabedoria da Cabalá. Bom, em síntese, o que de fato é a sabedoria da Cabalá? Os nossos sábios disseram que a Cabalá é um método para alcançar o mundo espiritual. Ele nos ensina a respeito desse mundo espiritual. E ao estudá-la, nós desenvolvemos aí o chamado de sexto sentido. Então, este sexto sentido é também chamado de o ponto no coração, ou o desenvolvimento do desejo pela espiritualidade, que a gente viu agora há pouco. Então, com a ajuda desse sentido, nós podemos estabelecer contato aí com os chamados mundos superiores. Por quê? Vamos adiante, porque a Cabalá não é um método, né? A Cabalá não é um estudo abstrato. Muito pelo contrário, a Cabalá é um método muito prático, porque o homem a respeito de si mesmo, etapa por etapa para mudar. E ele muda passo a passo. Por quê? Porque agora ele se torna um cientista, porque ao mesmo tempo que ele é o cientista, aquele que investiga, ele também torna-se o objeto em que está sendo estudado. Por quê? Porque justamente a sua investigação, ela direciona-se ao seu mundo interior, à sua interioridade. Dito isso, vamos ao próximo ponto da definição da sabedoria da Cabalá, que diz que essa experimentação justamente ocorre dentro da pessoa. É por isso que os cabalistas dizem que ela é chamada de sabedoria oculta, porque através dela a pessoa sofre mudanças internas que são ocultas aos olhos das demais pessoas, que somente ela sabe que estão ocorrendo. Porque esta atividade, na verdade, é peculiar, porque isso ocorre dentro da pessoa, porque ninguém mais tem conhecimento, porque também só ela sabe o que está acontecendo e ela tem conhecimento daquilo que ocorre. Então essa é a definição, em síntese, do que é um pouco da sabedoria da Cabalá. Bom, vamos falar agora um pouquinho da história da Cabalá. Quem começou a história da Cabalá, quais foram os grandes sábios, como chegou até nós. Vamos avançar, nós vamos falar do primeiro cabalista, que é o primeiro homem, chamado Adão, ou Adam, para algumas pessoas aí que se relacionam com o hebraico, né? Esse primeiro homem, também a definição de Ada ou Adamá, aquele que vindo do barro, ou mais propriamente, aquele que se assemelha ao superior.
né? Essa é a definição de Ada. A diferença dos seus contemporâneos, né, que nesse homem cresceram, que os cabalistas chamam aí de registro espiritual, que a gente chama na Kabbalah de biná, ou o desejo pela doação, em lugar da chamada Malhut, que a gente chama também de recepção. Então, os vasos chamado Adam eram vasos muito aí refinados, né? Os seus quelim eram vasos muito puros de recepção. É por isso que é dito que ele percebeu as divisões das forças superiores, chamada de Biná e Malhut. É dito sobre ele também, o primeiro a escrever as letras, né, escrituras, e deixou aí um legado, um livro aí. São, se não me engano, são 2 livros, mas um a gente conhece que é chamado aí de O Anjo Raziel. O segundo lugar, o segundo cabalista, que é Abraão, vamos adiante. Vamos falar um pouquinho sobre Abraão. O primeiro cabalista Abraão aí é que conhecemos, né? Foi também conhecido como patriarca. Podemos avançar. Vamos colocar a imagem de Abraão. O segundo cabalista da linhagem dos cabalistas, depois de Adão. Vamos falar isso. Abraão, né, o grande patriarca, todo mundo conhece um pouco da história de Abraão, que Abraão sentava à tenda e recebia os visitantes, né, com pão e água, e é dito que Abraão ensinava a dar um método de conexão a todas as pessoas. Ele percebeu, então, as maravilhas da existência humana. Abraão propôs perguntas, né, a respeito do Criador, e ele também recebeu respostas aí a respeito dos mundos superiores. Vamos se aprofundar muito sobre Abraão. Há uma história muito grande, mas também o grande patriarca, né? E também é descrito que ele escreveu aí o Sefer Yetzirah. Depois de Abraão, aí surge um grande patriarca chamado Moisés, né? A Kabbalah aí continua a se desenvolver. Depois, com os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Chamado de Torá ou Pentateuco, né? Os 5 livros de Moisés, aí no período que compreende aí entre o primeiro templo, segundo templo, e já se estudava, então, Kabbalah em grupos aí. Esses também são os livros cabalísticos. Torá é a grande interpretação, os 5 livros de Moisés. E depois de Moisés, aí nós temos aí 3 períodos particularmente importantes na Kabbalah, né? Desenvolvimento do quais aí apareceram esses grandes sábios, e o primeiro dele é chamado de Hashib, né? O grande sábio Shimon Bar Yochai, que viveu aí nos meados do século II, né? Considerado aí um dos grandes personagens da história humana. Ele foi um grande sábio, um grande estudante, era chamado de Tanaim, né? No período que compreende aí o estudo da Mishnah, etc. Aí. E o grande estudante também de Rabi Akiva. Foi ele aí um dos primeiros, um dos pioneiros, né, da Kabbalah, e o livro central da Kabbalah veio justamente desse grande sábio, chamado aí de o livro do Zohar. Bom, depois do Shimon Bar Yochai, nós temos aí o grande cabalista Ari, né, Rabi Itzhak Luria Askenazi, que nasceu no ano de 1534. Bom, o Ari fez grandes mudanças essenciais aí na história da sabedoria da Kabbalah, né? Converteu a sabedoria da Kabbalah num método não tão acessível e num método aí adaptado a todos da sua geração. O Ari, de fato, não escreveu nada de seu punho, né? Mas quem escreveu foram os seus alunos, especialmente o seu discípulo, né? O Rav Haim Vital. Ele escreveu os escritos aí, deixou registrados aí também. Haim Vital, o seu apelido é chamado de Mahu. E nos livros proeminentes aí que o Haim Vital escreveu sobre Ari foram os escritos de A Árvore da Vida e 8 Portões, entre outros livros também. E terceiro grande sábio da nossa geração, é atribuído a eles até uma mesma alma, esses 3 sábios, o grande Rabino Baal Hassulam Yehuda Ashlag, conhecido como o mestre da escada, né? Escada porque é a interpretação aí do livro do Zohar.
o maior cabalista da nossa geração, deixou aí entre eles muitos escritos também, dentre ele aí o Talmud das 10 Sefirotes, que interpreta aí toda a árvore da vida do Ari. Esse é o grande aí Baal HaSulam, um dos grandes sábios, um dos maiores sábios da nossa geração. E seu sucessor, o grande Rabashi, Baruch Shalom Halevi Ashlag, o Rabashi, foi de certo aí um dos cabalistas ocultos aí, apesar da sua, os sábios dizem, da sua imensa estatura, né, espiritual. E era um homem muito modesto aí, que evitava a publicidade. Ele nos deixou um legado, e uma das frases do seu livro que eu gosto de citar, vou dizer para vocês aqui o degrau da escada, e falando sobre o propósito da criação, ele disse o seguinte, que o propósito da criação não está precisamente dirigido a pessoas destacadas, mas todas as criaturas sem exceção. Também não se destina precisamente a pessoas talentosas, a heróis de qualquer tipo, né, ou que tenha força de superação e coragem, mas pertence aí de fato a todas as criaturas. Isso está escrito em Rabash, degrau da escada, o amor de amigos. E por último, o nosso professor, Dr. Michael Leitman. Bom, o que podemos dizer do Dr. Michael Leitman? Né, foi um dos alunos aí, como a gente já falou anteriormente, aluno e assistente pessoal do Rabash por 13 anos, e segue aí disseminando a sabedoria da Kabbalah, seguindo os passos do seu rabino aí, do seu grande mestre, em disseminar a sabedoria da Kabbalah para todo o mundo, né? Bom, o Michael Leitman tem mais de 30 livros escritos aí em mais diversas línguas, né? E nós, os alunos deles, aprendemos com ele todos os dias em suas aulas, né? Que é transmitida aí diariamente o método da sabedoria da Kabbalah. Sobre isso, o Michael Leitman disse a respeito do Baal HaSulam e do Rabashi que eles adaptaram, né? Que adaptaram esse método de Abraão e dos cabalistas que o precederam para essa geração. Então nós consideramos ele um grande cabalista, Dr. Michael Leitman, nosso grande professor. Bom, quem de fato, então, pode estudar a sabedoria da Kabbalah, né? Todo esse conhecimento, toda essa profundidade desses textos cabalísticos. Quem de fato pode, então, estudar a sabedoria da Kabbalah? Quando a gente fala em Kabbalah, costuma-se dizer que os seguintes argumentos, que uma pessoa pode ficar louca estudando Kabbalah, que só pode estudar Kabbalah depois de ter 40 anos, é preciso saber a Mishnah, o Talmud, a Guemará, é preciso ter mais de 3 filhos e que as mulheres são proibidas de estudar a sabedoria da Kabbalah. Bom, a definição dos cabalistas é que a Kabbalah está, então, disponível para todos que verdadeiramente querem se corrigir e atingir a espiritualidade. Por quê? A necessidade provém do impulso da alma da pessoa para a correção. Então, na verdade, o único critério para determinar se alguém está pronto para estudar é o seu desejo de correção. Este desejo deve ser descoberto em si próprio e ele também deve ser livre de pressões externas, já que só poderá ser descoberto em si próprio. Então, o único critério é o desejo da pessoa de se corrigir. Bom, o grande cabalista Ari escreveu que, a partir da sua geração, todos os homens, mulheres, crianças poderiam e deveriam estudar a sabedoria da Kabbalah, né? E o grande cabalista, os mais importantes da nossa geração, o Rabi Yehuda Hashilag, Baal HaSulam, o mestre da escada, deixou-nos um método de estudo para essa geração, adequado a qualquer um que queira estudar. E quando o Ravi Kook, o grande cabalista do século XX, e primeiro chefe, né, primeiro rabino-chefe de Israel,
quando ele foi questionado quem poderia estudar a sabedoria da Kabbalah, a sua resposta, então, foi aí inequívoca. Quem quiser. Então, quem quiser e tenha um impulso para se corrigir, pode, então, estudar a sabedoria da Kabbalah. Nos últimos 100 anos, todos os cabalistas, sem exceção, né, claramente declararam em muitas ocasiões que hoje Kabbalah está aberto a todos, né? E além disso, disseram que é uma ferramenta necessária para resolver aí a crise global em que nós nos enfrentamos hoje. E de acordo com todos esses cabalistas, a sabedoria de Kabbalah foi anteriormente oculta, porque os cabalistas temiam que ela fosse mal utilizada, mal empregada e mal compreendida. E, de fato, do pouco que se evocou aí da sabedoria da Kabbalah, do pouco que fizeram uso dela, surgiram aí inúmeros equívocos a respeito dela. Ok? Então, por que os cabalistas afirmaram que a nossa geração está pronta para entender o significado real da Kabbalah e para esclarecer os conceitos errôneos do passado, é que essa ciência está sendo aberta agora a todos que desejam assim aprender. Ok? Então essa é a definição da nossa palestra Kabbalah em nossos dias. Bom, vamos passar agora para a sessão das perguntas. Vamos ver quem está conosco aqui, nossos internautas. Vamos ver aqui as perguntas aqui que os internautas estão mandando. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui para a Valéria aqui me mandar aqui na tela. Qualquer pessoa pode ingressar nesse instituto e ser aluno desse grande mestre, Dr. Michael Latman, do qual está a nos apresentar. Pergunta da Andréia Sapper. Sim, Andréia. Como a gente acabou de dizer, qualquer pessoa que tenha um impulso dentro de si e queira auto se corrigir, pode procurar aí o Instituto Bnei Baruch, pode ingressar aí nos temas básicos da sabedoria da Kabbalah, nos temas introdutórios da sabedoria da Kabbalah, para ela ir aí se familiarizando com os termos, estudando gradualmente e se desenvolvendo com o passar do tempo aí. Então, qualquer pessoa que queira e tenha um intuito aí, o impulso do seu coração, pode fazer parte, pode estudar com o Dr. Michael Latman. E seus alunos também dos cursos fundamentais aí. Tá ok? Vamos ver outra pergunta aqui. Qualquer pessoa, da Lília Oliveira, qualquer pessoa em qualquer religião pode estudar Kabbalah? Preciso deixar minha religião para estudar com vocês? Bom, Lília, a resposta é não. Qualquer pessoa, porque Kabbalah, ela não se relaciona com religião, ela não se relaciona com costumes, assim, do nosso mundo, né? Ela não está relacionada com crenças. Kabbalah é um método científico, qualquer pessoa pode aplicar, né? É um método comprovado, por isso que é chamado de Kabbalah autêntica, porque através dela eu faço experimentos dentro de mim, tá? E não necessariamente, eu preciso de deixar minhas crenças pessoais, preciso deixar minha religião, eu posso, então, iniciar o estudo da Kabbalah no momento que eu achar adequado. Não preciso largar minha religião, porque a Kabbalah não trata disso em particular, ok? Vamos aqui mais uma pergunta do Marcelo. Como podemos sentir os sentidos externos? Sefirot. Bom, essa é uma pergunta um pouquinho mais profunda. Essas questões sobre Sefirot, esses sentidos, nós vamos fazer um trabalho lá na frente, chamado de trabalho em grupo. É no trabalho em grupo que nós vamos perceber, vamos visionar o que se trata de sentidos, tratando-se de Sefirot, né? Então, já é um trabalho que a pessoa que ingressar no curso, passar pelo curso fundamental, passar pelo curso intermediário,
Lá na frente ela vai poder, então, saborear, experimentar aí, né, esses sentidos aí que você colocou aí, chamado de os sentidos ou sefirotes, assim que a gente pode dizer. Então, assim, por quê? Porque o curso fundamental, o curso básico, fundamental e o curso intermediário, justamente é uma preparação para você alcançar outros degraus, aonde você poderá estudar com o professor Michael Light, e lá, junto com esse trabalho em grupo, você vai poder realizar e ter esses discernimentos que você está me perguntando aqui. Ok? Vamos mais uma pergunta. Boa noite. Então, o objetivo da Kabbalah é desenvolver o nosso sexto sentido. Pergunta da Marta. Isso mesmo, Marta. Kabbalah é o ponto em que nós não nos conformamos mais com este mundo, em que a pessoa se desespera, porque justamente ela esgotou todos os outros sentidos. Porque ela percebe que ela não tem prazer mais nos desejos básicos, não que ela não vai deixar esses desejos básicos, vão deixar de existir. Mas o foco dela não será mais esses desejos. O foco dela agora será num desejo em que ela consiga sair de si própria. Porque todos esses desejos que a gente desenvolveu até o quarto nível, eles se remetem à própria pessoa. Do quinto ponto em diante do chamado desejo pela espiritualidade é que a pessoa começa a sair de si própria e a pensar como um todo. E a pensar nessa pequena sociedade que ela vai se formar, que foi um pouco da pergunta anterior, né? O trabalho em grupo. Então, a sabedoria da Kabbalah vem de encontro a este ponto chamado, ponto no coração, também chamado como sexto sentido, ou o despertar pela espiritualidade. E espiritualidade, a gente está falando de pessoas, né? Porque o método da Kabbalah é fazer com que nós alcancemos o grau de ama teu próximo a nós mesmos. Então, esse sim é o sexto sentido. Kabbalah nos leva até esse ponto, daí em diante. Nós começamos a adentrar os mundos espirituais, porque começamos a sair do que chamamos de recepção e partiremos para o trabalho chamado de doação para doação ou doação para o próximo. Ok? Vamos mais uma pergunta. Nossos internautas. Radamanto. O que são os mundos superiores? Uma área no espaço? O local interno na psique humana? Explique para nós. Bom, o que são mundos superiores, né? A Kabbalah trata de mundos superiores, tudo aquilo em que nós podemos chamar e temos como referência. Como a dualidade do nosso mundo, como luz, escuridão, como sal, açúcar, tudo que é dual no nosso mundo é chamado aí de visão do mundo superior. Mas o que a Kabbalah trata de verdade? O que a Kabbalah chama desse mundo superior? Mundo superior é quando nós construímos um local em que nós conseguimos sair de nós mesmos. E este ponto, então, é chamado de doação. Lógico que a gente constrói isso dentro da nossa psique. É lógico que é tudo dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração. É por isso que nós trabalhamos com a mente, intelecto e coração, porque a Kabbalah se trata disso. Uma combinação de nossa mente, nosso intelecto e nosso coração para construir o que a gente chama de mundo superior. Mundo superior é quando eu saio de mim mesmo e vou em direção ao próximo. E trabalho no que a gente chamamos de doação. Então, esse é o espaço que nós criamos dentro de nós. E esse é chamado de mundo superior. Por que é superior? Porque ele é mais elevado que o nosso mundo. Ele está no nosso mundo do desejo nem da materialidade. Você está entendendo? Então, é um pouquinho disso. Como a Kabbalah, a pergunta do João Carlos. Paz Oliveira, obrigado pela sua e obrigado pelas suas perguntas, amigos. Está muito boa, viu? O João Carlos pergunta como a Kabbalah pode ajudar neste momento de incerteza que a humanidade está experimentando, né, experienciando. Bom, justamente o propósito da nossa palestra essa, né, João? É Kabbalah para os nossos dias. E é justamente agora que a gente acabou de falar na nossa palestra, em que houve uma parada brusca do desenvolvimento, né, científico, tecnológico, cultural, etc., é que a Kabbalah vem de encontro às nossas necessidades.
Por quê? Porque a Kabbalah nos prestará um serviço que nos ajudará a sairmos de nós mesmos. É isso que a Kabbalah faz por nós. Ela nos ajuda e nos responde as perguntas que nenhum cientista, nenhum sociólogo, nenhum humanista pode responder, porque são perguntas internas. Não são perguntas, por assim dizer, do nosso mundo, porque vem anseio a nossa espiritualidade, a nossa internalidade, a nossa inquietude. E é isso que a sabedoria da Kabbalah vem em encontro à humanidade e ajuda ela a alavancar. Por que a razão do nosso sofrimento? Porque nós estamos centrados no nosso ego. Então, todo o nosso sofrimento que estamos experienciando, como você colocou na sua pergunta, é porque nos sentimos separados. Nós nos sentimos como uma malha, como um único tecido, como um único tecido e todas as pessoas nesse tecido, cuidando de todas as outras pessoas nesse mesmo tecido. Então, a nossa dor e a nossa divisão e todo o nosso desespero vem do fato em que agora estamos no ponto em que estamos nos sentindo separados uns dos outros. E essa grande separação que nós chamamos aí de solidão, né? Aquilo que está de fato aí corroendo a humanidade, porque a humanidade não tem essa capacidade, não tem esse método para se conectar entre si. É isso que a sabedoria da Kabbalah revela. Uma maneira em que nós usamos para alavancar a nossa conexão mútua e assim alcançar o que a gente chama de sair de nós mesmos, ou um desejo pela espiritualidade, ou também chamado ponto no coração. Ok? Obrigado aí pela pergunta, João. Vamos aqui, alguns amigos aqui dando boa noite, a Valqueira. Vamos ver se temos mais alguma pergunta. Podem mandar suas perguntas, amigos e amigas, internautas. Se a gente não puder responder, nós responderemos depois, posteriormente, aí no chat. Pergunta da Lília. Estudando Kabbalah, vou aprender os textos da Torá e suas mensagens ocultas? Excelente pergunta, Lília. Bom, é isso aí. Quando nós estudamos Kabbalah, nós também aprendemos todos os significados que estão atrás das letras da Torá. Cada letra da Torá tem um significado, né? Cada palavra da Torá tem um estudo específico também chamado na Kabbalah, que é a gematria, né? Aquilo que está por trás das letras sagradas. E a Torá é um código. A Torá é justamente um código, assim como o livro do Zohar também é um código. Porque, assim, de fato, a Torá ela tem 4 níveis de interpretação. Tem um nível literal, tem um nível alusivo, tem um nível de história e tem um nível chamado de Sod secreto. É o que a Kabbalah trata. A Kabbalah trata justamente daquilo que está secreto, aquilo que está por trás da história. E aquilo que está por trás da história justamente revela quem somos nós de fato. Então, quando nós estudamos aí a Kabbalah, nós também estudamos aí os textos da Torá e as suas mensagens. As mensagens ocultas significa que vai se tratar, como a gente falou nos textos anteriores, porque ela sofrerá mudanças internas dentro dela, que só ela saberá. Por isso que é chamado de sabedoria oculta, porque ninguém mais pode ver, a não ser a pessoa que está experimentando. Então, quando nós estudamos, sim, Kabbalah, nós também vamos aprender os textos da Torá e aquilo que está por trás das letras sagradas. Tá, joia? Sei se respondi a sua pergunta. Vamos ver se tem mais algumas perguntas aqui. Kabbalah é misticismo? Não. Pergunta da Sandra Lemes. Kabbalah não se relaciona com misticismo. Assim como Kabbalah não se relaciona com fitas vermelhas, com água benta, com cura, com religião e assim por diante, né? Então, uma grande, aí sim, confusão entre Kabbalah e misticismo. Kabbalah é receber, da palavra do verbo lekabel, receber prazer. A maneira que eu recebo prazer, a maneira que eu recebo as luzes, as sensações que chegam até mim através dos meus 5 sentidos, é o que a Kabbalah chama de luz do mundo superior.
e é através disso que eu posso receber essa emanação, essa luz do mundo superior, porque tudo no nosso mundo é luz. A fala é luz, o alimento é luz, né? A visão é luz. Quando eu ouço estímulos nos meus ouvidos, eu estou ouvindo a manifestação da luz. Mas por quê? Porque é tudo subjetivo. Eu não posso afirmar que a voz existe, mas eu posso aí ser correspondido através dos meus tímpanos quando eles reagem a algum som, tá? Então tudo é luz do mundo superior. Essa é a definição que os cabalistas trazem para nós, tá? Então Cabalá não tem nada a ver com misticismo. Cabalá é um método muito prático que ajuda a pessoa a alcançar o atributo chamado doação. Esse atributo é chamado de revelação do mundo superior ou revelação de, como o Baal Solan acabou de colocar, sobre leis rígidas que pendem, né, de uma corrente chamada cascateamento de cima até abaixo, até o nosso mundo. Essa que é a definição de Kabbalah. É aquilo que vem do mundo superior para nós. Kabbalah nos ajuda justamente a isso, a receber. A maneira como receber corretamente, sem nos causar dano, sem nos sermos aí egoístas, sem sermos seres totalmente receptores, tá? É isso, então, que a gente pode definir um pouquinho sobre Kabbalah. Bom, vamos ver aqui se tem mais algumas perguntas. Vocês podem mandar aí perguntas para nós aí. Fábio colocou aqui, Sefer Hadan, Sefer Haziel. Na verdade, mudar o desejo egoísta para altruísta. Muito bem, essas aí são algumas definições. O que diferencia a filosofia da Kabbalah? Boa pergunta, Adaman. Bom, o que diferencia Kabbalah de filosofia? É uma pergunta muito recorrente para nós. Filosofia, ela justamente trata a diferença básica de que filosofia trata basicamente do nosso mundo, tá? Sobre as regras do pensamento, ela discute sobre civilidade, sobre pensamentos abstratos e assim por diante, né? Então, a filosofia é aquilo que podemos definir como ciência do nosso mundo. Kabbalah significa uma ciência do mundo superior. Então, basicamente, é essa. Lógico, tem outras definições maiores aqui, mas não vamos aqui nos aprofundar um pouco mais sobre isso. Então, a diferença é que Kabbalah trata justamente de quando eu saio de si próprio, chamado de mundo da doação. Essa é a diferença básica de Kabbalah. Kabbalah se refere ao estudo do mundo superior e filosofia a respeito das ciências do nosso mundo. Uma ciência basicamente do nosso mundo. Tá? Essa é a definição básica aí. Outras perguntas? Boa noite. Como podemos nos conectar? Odete Regina Gomes. Bom, boa pergunta, Odete. Essa pergunta já é uma pergunta mais específica. Por quê? Nós trataremos de conexão já lá adiante, quando nós aprendemos os princípios básicos da Kabbalah. Então, depois que nós aprendemos aí o nível básico, que são aqueles que eu acabei de falar, né? Vamos falar de percepção da realidade, que é mundos e almas, recepção e doação. Depois o nível intermediário, já vamos aprofundar um pouquinho mais fundo no sabedoria da Kabbalah. Lá adiante nós vamos tratar de como nos conectar. Esse é o ponto interessante da sabedoria da Kabbalah, porque é na conexão justamente é que reside a nossa redenção. E para nos conectarmos nós precisamos de pessoas, né? Nosso mundo é formado de pessoas. E é justamente através das pessoas que nós vamos revelar a força que nos conecta. Porque são através das pessoas que nós podemos nos conectar. Não existe outro modo. Pelo menos assim a sabedoria da Kabbalah define. É através da conexão com outras pessoas, com outros amigos, com outros pontos no coração, é que nós podemos, então, alcançar o que chamamos de mundos superiores. Ok? Vamos aí para outras perguntas. Deixa eu ver aqui.
que é a consciência da Kabbalah? Marcelo, eu não sei esse termo, consciência da Kabbalah. Não existe esse termo, consciência da Kabbalah em Kabbalah, você tá entendendo? A gente só sabe o que são as definições sobre Kabbalah. Então, assim, não posso dizer para você o que é consciência da Kabbalah. Não posso dizer para você se consciência da Kabbalah é o Criador, é a essência do Criador, é a desmotor que a gente trata e assim por diante, tá? Então, assim, eu vou ficar devendo para você essa pergunta aí, tá joia? Bom, então, deixa eu ver aqui se tem outras perguntas. Tem muita coisa aqui. Vão ajudar a me esclarecer aí muita... Bom, boa pergunta da Juliana Rocha. Qual a relação da Kabbalah ao judaísmo? Pergunta bem profunda. Bom, vamos lá. O que acontece, né? A Kabbalah ela é anterior ao judaísmo. A Kabbalah tem aí aproximadamente aí 5.882 anos, 81 anos aproximadamente. Então ela é anterior ao judaísmo. Kabbalah se formou com o primeiro homem, né? Aquele que descobriu a força superior, aquele que percebeu essa dissonância entre o que a gente chamou de doação e o que a gente chamou de recepção. Que a gente chamou do primeiro registro chamado Binah e o registro chamado aí Malhut. Ok? Ela é anterior, né, ao judaísmo. E o judaísmo se formou aí desse grupo de cabalistas que se desenvolveu aí no primeiro grupo chamado aí o grupo de Abraão. Bom, eu não posso me estender muito aqui porque também nosso tempo está acabando. Qual os significados das mitzvot para a Kabbalah? Mitzvot em Kabbalah significa que nós trabalhamos não no nível físico das mitzvot. Nós trabalhamos com as mitzvot no seu nível interno. Por quê? Porque a Torá é feita assim. Existe uma Torá oral, uma Torá física, né? Vamos dizer assim. Então, primeiro os mandamentos eles surgem aonde, né? Primeiro essas mitzvot surgem aonde? Elas surgem na nossa mente. Então, é lá na nossa mente, no nosso coração, que nós começamos a trabalhar. Então, basicamente, são desejos que são chamados desejos que nascem no mundo superior e outros são desejos desse mundo corpóreo. São as ações do mundo superior no mundo corpóreo, por assim dizer, tá? Bom, eu quero aqui, então, agradecer todos os internautas, todas as perguntas aqui, convidar vocês aí a fazerem o curso, as inscrições aí estão abertas, e no dia 11 de abril nós teremos aí a nossa primeira aula aí do curso Fundamental de Sabedoria da Kabbalah. Agradeço a todos, foi uma alegria, foi um prazer aqui falar um pouquinho do que é a Kabbalah, de alguns discernimentos da Kabbalah. Essas perguntas, se vocês fizerem, podem ser aprofundadas no curso, tá? Então, eu convido a todos vocês aí a fazer a sua inscrição aí, a participar desse curso, que ele vai engrandecer vocês aí de uma maneira aí substancial. Então, eu quero agradecer por essa palestra, esse convite, e estamos encerrando, então. Quero agradecer a todos a participação, e até uma próxima aula aí, se Deus quiser. Obrigado, e até a próxima.